Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta manhã temos a graça e a alegria de ouvir esta palavra que é para todos nós um alerta sobre aquilo que guardamos no coração e que deixamos crescer e que às vezes é uma erva daninha. Por isso precisamos perceber nossos sentimentos, nossas opções, aquilo que vivemos, para que não se torne um mal para nós mesmos e nem para o outro. Porque, como temos falado tanto, nós temos responsabilidades sobre o outro. Então, analisar sempre a nossa vida, nossos sentimentos, para que aquilo que trazemos em nosso coração não nos seja prejudicial, nem prejudicial ao outro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai direto para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de poder celebrar hoje memória de Santa Escolástica. Escolástica nasceu na Itália em 480 e lá faleceu em 547. Irmã de sangue de São Bento e mulher de profunda intimidade com o Senhor, fundou a Ordem das Beneditinas. A exemplo dessa religiosa contemplativa, valorizemos a vida de oração e o relacionamento com Deus. Sempre, através da vida dos santos, devemos procurar nos espelhar para que vivamos um amor grandioso a Deus, um amor grandioso à Igreja, para que tenhamos um relacionamento com Deus que possa transformar a nossa vida. Vejam, hoje o Evangelho é tão importante para nós perceber a essência daquilo que Jesus quer nos ensinar.
Notemos que no início do Evangelho diz que Jesus chamou a multidão para perto de si e disse. Às vezes nós ouvimos no Evangelho que Jesus está falando aos discípulos, está falando aos escribas, às vezes falando às multidões. Hoje Jesus fala às multidões. E é importante o que ele diz. Ele nos fala sobre a impureza. E fala que o que torna impuro o homem não é o que entra nele, mas sim o que sai de seu interior. Vejam a grandeza disto. Nós ouvimos que Jesus, depois, longe da multidão, explica aos discípulos o que quer dizer esta parábola. E ele quer nos ensinar que as coisas que entram em nós, vindo de fora, isto é, os alimentos que às vezes comemos, as impurezas que existem fora de nós, não nos tornam impuros. Vocês devem se lembrar do Evangelho de ontem, que os judeus falavam sobre a maneira de lavar copos, de lavar pratos, de lavar os cobres. Isto é, tudo são atitudes externas que não modificam o coração humano. O que Jesus quer dizer é que aquilo que a gente come, ou essas coisas externas, não interferem em nossa vida, em nossas opções, em nossa forma de ser, em nossa forma de agir. Mas ele diz e chama atenção sobre aquilo que sai de dentro de nós. E ele faz um elenco grandioso das coisas que saem do nosso coração. Vejam, más intenções, maldades, roubos, assassínios, adultérios, orgulho. Tudo isto faz parte daquilo que pode estar guardado em nosso coração. E é isto que nos faz mal. É de dentro do coração que nós maquinamos ou pretendemos agir de forma negativa. E olha, tudo aquilo que fazemos que é ruim, sobretudo em nossos relacionamentos, prejudica a nós mesmos e também prejudica o outro. Por isso não podemos guardar raiva, não podemos ter a intenção da maldade contra o outro, da vingança. Não podemos ter esses tipos de sentimento. O Papa Francisco chama isto de tentações, de paixões, e que às vezes começam a crescer dentro de nós e nós não percebemos. Isto tudo, diz o Papa, são feridas do pecado original e que estão em nós e que nós precisamos lutar muito contra isto, porque o ser humano não pode ser maldoso. O cristão, aquele que tem Jesus como seu mestre, como seu Senhor, não pode ter estes tipos de sentimentos ou comportamentos. A pergunta que fazemos é a seguinte: como age em nós tudo isto que Jesus elencou hoje para nós no Evangelho? Como que age em nós o desejo do adultério, por exemplo? Como age em nós o desejo da inveja? Como age em nós a calúnia? Estão dentro de nós. Às vezes nós sentimos que isto está começando a brotar dentro de nós. Às vezes começamos a observar as pessoas, começamos a ter uma pontinha de inveja, começamos a falar pequenas palavras contra aquela pessoa, calúnia, e não temos o direito de julgar nem de condenar ninguém. O próprio Cristo disse que ele veio ao mundo para salvar e não para condenar. Quem somos nós para condenar alguém, a atitude de alguém ou a vida de alguém? Essas atitudes, que nós podemos chamá-las de paixões,
se iniciam calmamente em nossa vida. Às vezes nem percebemos, ou quando percebemos, não nos importamos. Achamos que são coisas pequenas que não vão interferir em nossa vida, mas pouco a pouco isto vai crescendo dentro de nós. Pouco a pouco, passo a passo, e isto contagia a nossa vida de uma maneira que não conseguimos mais nos libertar disto e passamos a cometer aquilo que é injusto, aquilo que não podemos fazer. Até buscamos meios para justificar isto. Às vezes falamos mal de alguém e queremos justificar o nosso pecado, o nosso mal, em cima da vida do outro. Vamos tomar cuidado com aquilo que sai do nosso coração, com as intenções do nosso coração, ou, digamos assim, com as más intenções do nosso coração. Não justifiquemos nossos erros em cima do erro do outro. Se não determos esses impulsos, ele ocupa a nossa vida, cria raízes e ocupa o nosso coração. Já ouvimos muito aquela expressão, cortar o mal pela raiz. Quando percebermos algo assim, cortemos o mal pela raiz, porque isso nos aprisiona, nos escraviza. Quantas vezes já sentimos isso? Busquemos forças na palavra de Deus, buscamos forças em nosso Senhor e sejamos pessoas mais tranquilas, que respeitem o outro, que respeitem as diferenças que existem entre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.